Olá pessoal, como eu havia dito então, o nosso bate-papo hoje é com o Dr. Alexandre Oguzhuco. O Dr. Alexandre, ele é presidente da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas e Valorização da Advocacia. E ele vai nos trazer um panorama das prerrogativas dos advogados. Uma coisa que nós temos percebido aí no dia a dia, que elas são desrespeitadas, não é? E é muito interessante termos uma legislação diferenciada. Por quê? Se desrespeita o advogado, imagine o cliente dele. Doutor, primeiro, muito obrigado por ter vindo aí para bater um papo com a gente, para falar das prerrogativas. Eu agradeço o espaço, doutor Wagner, obrigado pelo convite. Quero agradecer a subseção da OAB aqui de Avaré, que também nos cede espaço para falar sobre prerrogativas. É sempre bom vir a esses espaços, conversar com as autoridades da cidade e, sobretudo, com as pessoas que nos assistem sobre temas tão importantes no dia de hoje, nos dias de hoje. Atualmente, eu tenho dito que de advogado e louco, todo mundo tem um pouco. É verdade. Nós vivemos um momento no Brasil em que o direito suplantou as barreiras daquelas pessoas que trabalham com ele. Não são mais juízes, promotores, advogados, delegados de polícia que falam sobre direito. Não. O direito está na boca do povo brasileiro como nunca neste país. Então é sempre bom, é sempre importante ocupar esses espaços para dialogar, sobretudo com a sociedade, sobre direitos e prerrogativas profissionais. Esse conjunto pequeno de normas, um conjunto pequeno de normas que resguarda talvez o maior direito do cidadão no Estado democrático, que é o direito de defesa. Sim. Quando nós falamos de prerrogativas, nós falamos de privilégios da advocacia, senão aquele conjunto de normas que permite que o advogado, a advogada, exerça com liberdade e autonomia a defesa do seu cliente. E eu acho que cada cidadão que tem um problema, que precisa resolver este problema por meio de um terceiro, que é o juiz, no Poder Judiciário, ou em outros meios de soluções de conflitos, o árbitro e etc., ele quer sempre contratar um bom profissional, um bom advogado, uma boa advogada e, principalmente, que esses profissionais tenham liberdade e autonomia para falar tudo aquilo que ele deseja que seja falado em seu nome e em defesa do seu direito. E para que isto aconteça, para que o advogado diga com liberdade aquilo que quer falar o cliente, é que existe este artigo 6º e esse artigo 7º do Estatuto da OAB como instrumentos do exercício da ampla defesa, do contraditório dentro da cláusula do devido processo legal. Quando nós falamos de prerrogativas, nós falamos de um conjunto de um rol de instrumentos que permite, então, esta liberdade do advogado, que, enfim, é aquilo que quer o seu cliente, o seu constituído. Contratar pessoas que possam exercer a profissão em todo o território nacional de forma livre, independente e autônoma para dizer tudo aquilo que o cidadão gostaria que fosse dito aos juízes, aos promotores, aos delegados em sua defesa. Doutor, nós tivemos aí a recente lei de abuso de autoridade e um dos artigos lá que criminalizava o desrespeito às prerrogativas foi vetado. O que o senhor pensa disso? Eu penso que nós vamos trabalhar no Congresso Nacional para que esse veto seja derrubado pelos deputados e pelos senadores e espero em sessão do Congresso Nacional mais breve possível. Quando nós falamos em criminalizar as prerrogativas, é porque nós chegamos num estágio tal nas relações entre os atores do Poder Judiciário, entre juízes, promotores, delegados e advogados, que é preciso sancionar aqueles que desrespeitam as prerrogativas. Se nós pegarmos as razões de veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele vai dizer o seguinte, que não há necessidade de criminalizar as prerrogativas, porque os direitos que pretende salvaguardar a lei já são assegurados pelo Estatuto da OAB, pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906. É verdade, todos os direitos, todas as prerrogativas estão asseguradas por lei. O problema está no passo seguinte, quando não se respeita a lei. E qual é a sanção que se aplica àqueles que não respeitam a lei? Por isso que a Ordem, há muitos anos, luta por esta lei de criminalização das prerrogativas como um instrumento de sanção àqueles que descumprem a lei.
Porque no Brasil, em qualquer país civilizado, de nada adianta ter uma lei assegurando direitos se não existir uma correlata sanção para aqueles que desrespeitam a lei. Todos que desrespeitam a lei devem ser punidos na medida do desrespeito. E no caso das prerrogativas profissionais, no caso deste rol que estabelece os direitos e prerrogativas do advogado, ainda nós não temos uma sanção clara para os violadores de prerrogativas. E é esta a intenção da ordem, que seja aprovado pelo Congresso Nacional uma lei que estabeleça uma sanção. Aquele que descumpre a lei será então sancionado nos termos do que dispuser o Congresso Nacional. Coisa simples, todo cidadão brasileiro tem que cumprir a lei, toda cidadã brasileira tem que cumprir a lei. E os que não cumprem a lei são sancionados. Esta regra básica de convivência no mundo inteiro, esta regra básica que permitiu a estabilidade nas convivências entre pessoas no mundo inteiro, que nós queremos se traga para o âmbito da advocacia. Descumpriu a lei, desrespeitou as prerrogativas, há de ter uma sanção. E qual é a sanção que nós desejamos, advogados e advogadas? A criminalização, aquela pena estabelecida pelo projeto, infelizmente vetado pelo presidente da República, que esperamos seja derrubado o veto no Congresso Nacional. E esta lei, ela é muito interessante, porque no fundo, a lei que criminaliza as prerrogativas não quer colocar na cadeia os violadores. Ela traz ali a possibilidade de substituição da pena restritiva de liberdade, que é a cadeia, que é a prisão, pela a privativa da liberdade, que é a cadeia e a prisão, pela restritiva de direito, que é a perda do cargo. E no fundo é isso que a OAB deseja. Aqueles que violam prerrogativas, aqueles que desrespeitam a lei, não podem funcionar como autoridades neste país, Sim. não podem integrar um dos poderes da República Brasileira, qualquer um que seja. Quem viola a lei não pode ser vereador, não pode ser prefeito, não pode ser delegado, não pode ser juiz e também, inclusive, não pode ser advogado, como nós temos muitos advogados hoje sancionados pela lei, pagando penas por descumprir o ordenamento jurídico. Regra básica de criminalização das prerrogativas. Descumpriu a lei, há de ter uma sanção. E qual é a sanção proposta pela ordem, aprovada pelo Congresso, vetada pelo presidente, que volta agora para o Congresso Nacional? Violou prerrogativa? Crime. Pena. Privativa de liberdade. Né? Ou, alternativamente, a perda do cargo. Isso é muito interessante, porque se nós tivéssemos aí a aprovação, porque pelo menos eu penso que os vetos, foram muitos vetos, seria uma lei muito importante, porque é o que tem dito, a legislação não é contra ninguém. Não. Ela vai dar respaldo para que todo mundo trabalhe dentro da lei. Exatamente. E nós temos agora que também, recentemente no Brasil, nós começamos a gestão com a ordem sendo criticada, o nosso presidente federal sendo muito criticado por uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, ao Estadão, ao Estado de São Paulo, não me recordo agora qual foi o jornal que publicou essa entrevista, salvo engano deve ter sido o Estado de São Paulo, coluna da Sônia Raci. Nosso presidente diz o seguinte, olha, perguntado sobre a Lava Jato, ele disse, a Lava Jato é um instrumento fantástico, né? Um instrumento fantástico do Estado brasileiro. Nós gostaríamos que em todas as cidades desse país existissem tantas quantas lava-jatos necessárias para combater a corrupção. Mas ele foi categórico ao dizer que, bom, esta lava-jato que aí está, ela precisa ter início, meio e fim. Não pode ser um livro de fascículos intermináveis. É verdade, toda operação policial, Wagner, você foi delegado de polícia, sabe, tem que ter início, meio e fim. E transparência. Além do que, transparência. E ao dizer isso foi muito criticado pelas ordens, uma parcela da sociedade, e a ordem também foi muito criticada por conta dessa manifestação. E agora eu vejo o novo Procurador-Geral da República, indicado pelo presidente Bolsonaro, dizer praticamente as mesmas coisas que o nosso presidente da OAB Federal. A Lava Jato tem que ser um instrumento do Estado brasileiro, mas com ressalvas. Sim. Qual ressalvas? Ressalvas da transparência, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, enfim, como qualquer outra operação que ocorre em Avaré, que ocorre na minha cidade em Sorocaba, que ocorre no Brasil. Uma operação que se faça sobre os limites da legislação brasileira. E o que mais desejamos? Que a corrupção no Brasil ela seja combatida por todos, indistintamente, por todos, mas
sem suplantar a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e o Estado de Direito, porque é no Estado de Direito que se estabelece a justiça. Fora dele, o que nós temos são meros justiceiros. E uma coisa interessante que eu tenho dito é o seguinte: a legislação não é feita direcionada para o João, para o Pedro. Amanhã, esse que está criticando, está vetando, ele vai ser objeto de uma investigação, daí ele vai sentir o drama dessa falta de fundada na lei, não é? Esse é um grande problema também. Esse talvez seja um problema maior, que nós precisamos entender neste momento crítico do Brasil que vivemos. Aquilo que nós pensamos é produto da subjetividade individual de cada um. A nossa forma de pensar sobre as coisas, aquilo que nós achamos, como as coisas devem ser, é produto das nossas experiências, vem sendo construído desde o nosso nascimento e etc. Então, por isso que nós temos pessoas de direita, de centro, de esquerda, pessoas que defendem, por exemplo, a liberação das drogas, pessoas que são contrárias à liberação das drogas. Esses pensamentos individuais são próprios da experiência, construídos pela experiência. Mas o que eu acho sobre as coisas não deve e não pode ser maior do que estabelece a lei. Porque a lei é a expressão geral da vontade, abstrata e geral da vontade popular. Quem diz a maioria democrática de um país é a lei. Nós elegemos os nossos deputados, os nossos senadores, para eles fazer as leis, e esta lei expressa a vontade da maioria do povo brasileiro. Ninguém pode descumprir a lei por achar que ela está errada, salvo os nossos deputados e senadores que têm poder dado pelo povo para alterar a lei. Se eu acho que a lei não está bem no Brasil, e eu até acho mesmo, que algumas leis aqui no Brasil são péssimas, inclusive as leis penais brasileiras são péssimas, mas não significa dizer que eu tenho o direito de desrespeitar essas leis. Eu tenho o direito, sim, de cobrar o meu deputado, o meu senador, para que aprimore, melhore, altere essas leis. Essas ideias vão se cristalizando nas relações sociais, nos debates que se formam na sociedade, e os senadores acabam, os deputados congressistas acabam identificando a vontade da maioria e modificando a lei, trazendo as novidades que a sociedade deseja. Mas eu, cidadão, eu, advogado, o juiz, o promotor, ninguém pode descumprir a lei vigente desse país. E nós estamos num momento muito ruim, por quê? Porque as pessoas se arvoraram no direito de descumprir as leis. Criou-se no Brasil uma ideia de que tudo virou princípio, tudo parte de uma proporcionalidade, de uma razoabilidade. Sim. Falar de proporcionalidade, de razoabilidade no Brasil de hoje é dar poder a alguém para afastar a lei. Né? Esta lei não serve porque não é proporcional, também não é razoável, segundo uma determinada visão construída por uma experiência individual. Pega-se esses dois princípios, essas duas coisinhas mágicas dos tempos atuais e afasta a lei. E assim, hoje, por exemplo, nada contra. Eu sou totalmente favorável aos movimentos e eu sou totalmente favorável, por exemplo, a punir aqueles que praticam homofobia. Sim. E etc. Mas eu não posso concordar com o Supremo Tribunal Federal quando ele cria um crime por analogia. Porque se esses 11 ministros que aí estão entendem que a homofobia deve ser crime por decisão judicial, amanhã saem esses outros 11 ministros, entram outros 11 ministros. O que acharão esses 11 ministros? Que homofobia é crime e que as pessoas de gêneros diferentes devem ser punidas com a perda da vida, né? Não é isto que nós queremos no Brasil. O que nós queremos no Brasil é uma estabilidade. E de onde vem essa estabilidade? Da lei, da vontade geral e abstrata do povo, dada pela lei e aprovada pelo Congresso Nacional, pelos representantes legítimos do povo. Essa instabilidade que passa ao Brasil neste momento, em que as pessoas acham como as coisas devem ser e, por canetas próprias do poder, acabam aplicando esses achismos todos, precisa ter freio, precisa ter rédeas. Senão nós vamos viver só guerras daqui para frente. Tudo que é proporcional e razoável gera guerra. Uma parte acha uma coisa, a outra acha outra, e não há nunca estabilidade social.
O que estabiliza as relações na sociedade é a lei, é o respeito à lei. Eu não gosto da lei. Bom, tem que lutar para que e mude a lei no Congresso. Exatamente. Né? O que eu não posso permitir é que um juiz, porque é isto que divisa o juiz do justiceiro. O juiz é aquele que, mesmo tendo uma posição contrária à lei, está apegado a ela, está obrigado a ela, está vinculado a ela. Ele não pode desprezar a lei. Já o justiceiro não, o justiceiro é aquele que pratica justiça com as próprias mãos, independente da lei que exista ou não em determinados lugares e tempos. Pessoal, no próximo bloco nós continuaremos conversando com o Dr. Alexandre. Aguarde e voltaremos já.